Era uma manhã como qualquer outra em Pompeia. O sol da Campânia iluminava as ruas de pedra. Os comerciantes abriam suas lojas, o aroma de pão recém-assado e especiarias pairava no ar. Crianças corriam e brincavam, sem saber que aquele seria o último amanhecer de suas vidas. Acima de tudo, imponente e silencioso, o Monte Vesúvio observava. Para os habitantes de Pompeia, era apenas uma montanha, uma parte da paisagem, não uma ameaça. Mal sabiam eles que, sob aquela calma aparente, uma força destrutiva sem precedentes estava prestes a despertar. Em um instante, a terra tremeu com uma violência que ninguém jamais sentira. Não era um dos tremores comuns da região. Era algo diferente, mais profundo. Um rugido gutural, vindo das entranhas do planeta, ecoou pela cidade, abafando os sons da vida cotidiana. O céu, antes de um azul vibrante, começou a escurecer, como se a noite tivesse chegado em pleno meio-dia. Uma coluna colossal de fumaça, cinzas e rochas foi lançada a quilômetros de altura, formando uma nuvem que parecia um pinheiro gigante, bloqueando o sol. O que ninguém sabia é que o inferno estava logo abaixo. Pompeia era uma joia do Império Romano, uma cidade próspera, um centro de comércio vibrante, cheia de vida, arte e luxo. Suas ruas abrigavam vilas magníficas com afrescos deslumbrantes, fontes públicas, templos e um anfiteatro que ecoava com os aplausos da multidão. Era um lugar onde a riqueza e a cultura floresciam, um símbolo do poder e da sofisticação romana. A vida era boa, segura, e parecia que nada poderia abalar aquela estabilidade. A cidade se sentia indestrutível, ou pelo menos parecia. Mas a natureza havia dado seus avisos. Nos dias e até semanas que antecederam a catástrofe, sinais estranhos foram ignorados. Fontes e poços que nunca falhavam secaram misteriosamente. Pequenos tremores de terra tornaram-se mais frequentes. Os animais, mais sintonizados com os ritmos da terra, começaram a agir de forma estranha. Pássaros desapareceram dos céus e o gado mostrava-se inquieto, tentando fugir sem motivo aparente. Mas os pompeianos, acostumados com a atividade sísmica da região, não deram importância. Eles não sabiam ler os sinais. Ninguém ouviu o aviso sussurrado pela montanha. Então, no dia 24 de agosto do ano 79, o Vesúvio acordou. Com uma explosão ensurdecedora, o topo da montanha explodiu. O som foi tão poderoso que pôde ser ouvido a centenas de quilômetros de distância. Uma chuva de lapilli, pequenas pedras pomes incandescentes, começou a cair sobre a cidade. Telhados começaram a ceder sob o peso crescente. O dia virou noite, uma escuridão total, quebrada apenas pelos clarões sinistros dos relâmpagos que cortavam a nuvem de cinzas. O céu se partiu e o apocalipse começou. O caos tomou conta das ruas. As pessoas, em pânico, corriam em todas as direções, tentando proteger a si mesmas e as suas famílias. A chuva de cinzas e pedras se intensificou. O ar, antes puro, tornou-se espesso, tóxico, quase irrespirável. Cada respiração era um tormento, queimando os pulmões com gases venenosos e cinzas quentes. A escuridão era tão completa que as pessoas se perdiam, tropeçando umas nas outras, gritando por entes queridos em meio a uma tempestade de fogo e rocha vinda do céu. Desesperados, alguns buscaram refúgio em suas casas, escondendo-se nos porões na esperança de que a tempestade passasse. Outros tentaram uma fuga desesperada em direção ao porto, sonhando em alcançar o mar e a salvação. Famílias se abraçavam em um último adeus. Alguns rezavam aos deuses implorando por misericórdia em um mundo que desabava ao seu redor. Mas não havia para onde correr, nem onde se esconder. O destino de Pompeia já estava selado. A fase mais mortal ainda estava por vir.
ondas piroclásticas, avalanches superaquecidas de gás, cinzas e rocha desceram pela encosta do Vesúvio a velocidades aterrorizantes. Com temperaturas de centenas de graus Celsius, elas incineraram tudo em seu caminho instantaneamente. O calor intenso petrificou as vítimas em suas posições finais. Um homem protegendo o rosto, uma mãe abraçando seu filho, um cão acorrentado se contorcendo. Cada gesto, cada expressão de terror foi congelado no tempo, criando moldes perfeitos na cinza endurecida. O tempo parou e a história ficou escrita em pedra. Quando a erupção finalmente cessou, um silêncio mortal caiu sobre a paisagem. Onde antes havia uma cidade vibrante, agora existia um deserto de cinzas e pedra-pomes, com metros de profundidade. Pompeia desapareceu do mapa, literalmente varrida da face da terra. Por quase 1.700 anos, a cidade dormiu sob seu sudário vulcânico, sua história e sua tragédia esquecidas pelo mundo. Ela permaneceu intocada, um fantasma à espera de ser descoberto, um grito silencioso vindo do passado. A redescoberta de Pompeia, no século XVIII, foi um dos maiores eventos arqueológicos da história. Escavadores encontraram não apenas ruínas, mas uma cidade inteira preservada, como uma fotografia tridimensional de um momento no tempo. As ruas, as casas, os afrescos e, mais assustadoramente, os moldes dos seus habitantes contaram uma história que as palavras não conseguiam descrever. A tragédia de Pompeia não é apenas sobre destruição. É um poderoso lembrete da fragilidade da vida e de que até os maiores impérios se curvam diante da força implacável da natureza. A história de Pompeia nos ensina a ouvir os avisos que o nosso planeta nos dá. Se você se emocionou com esta jornada ao passado, inscreva-se no nosso canal, compartilhe este vídeo e deixe seu like. Porque o passado ainda tem muito a nos dizer, e ele fala através das sombras de Pompeia. Obrigado por assistir.